Olá, bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Estou aqui mais uma vez, vim trazer uma palavra amiga para vocês e eu gostaria muito que você prestasse atenção. Eu sou Elizabeth Guilhermino, estou aqui sempre trazendo aquela palavra da Bíblia, a palavra verídica, a palavra de Deus que está aqui. Hoje eu vou falar do capítulo de número 4 de Gálatas, onde Paulo dirige a sua carta para os Gálatas, para os cristãos de Gálatas. Então, eu gostaria muito que você novo que está chegando, prestasse atenção, se inscrevesse no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todos. Seja muito bem-vindo à nossa sala, essa sala tão abençoada que é a sala daqui da minha residência, tá certo? Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe grandemente. Senhor Deus Todo-Poderoso, nessa hora em que me coloco diante do Senhor pela minha fé, agradeço-vos pela noite bem dormida, por esse dia tão abençoado que está se iniciando, e nós queremos, Senhor, te pedir que o Senhor abra as nossas mentes, nos dando inteligência e sabedoria, para que nós possamos conhecer cada vez mais de Ti. Desse modo, cada vez que conhecemos, nós transbordamos do Teu amor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecendo pelo pão de cada dia, pela paz interior, pelas nossas vestimentas e pela nossa saúde, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Jesus. E abra as nossas mentes para que nós possamos ter entendimento da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu já te agradeço por todas as bênçãos adquiridas. Amém e graças a Deus. Então vamos lá, vamos dar início aqui ao nosso estudo da palavra, né? Nós vamos então falar do capítulo 4 de Gálatas. Eu vou ler alguns versículos, depois de eu ler eu venho com a explicação que está na própria Bíblia e depois então eu também falo mais alguma coisa para vocês em relação ao que está escrito, tá bom? Esse é o último capítulo do livro de Gálatas, onde Paulo faz as suas escritas para o povo de Gálatas, e eu gostaria muito que você prestasse atenção e tivesse fé. A fé é que nos move, tá certo? Então preste atenção no que eu vou ler aqui. Versículo de número 1 de Gálatas, diz assim: Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que chama Abba, Pai. Assim, que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servis aos que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornas outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo queres servir? Guardais dias e meses e tempo e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que seja como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vós anunciei o evangelho, estando em enfermidade da carne. E não rejeitastes, nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vós dou testemunho de que, se possível fora, arrancareis os vossos olhos e mos dareis. Fiz-me, acaso, vosso inimigo, dizendo a verdade?
Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vos tenhais zelos por eles. É bom ser zeloso, mas também do bem, e não somente quando estou presente convosco. Então, vamos parar por aqui. Aqui Paulo, ele está então falando para os Gálatas. Neste capítulo, o apóstolo Paulo, ele dirige a sua carta aos cristãos, ao povo de Gálatas, porque eles estavam correndo o risco de perderem a liberdade deles. Prestem atenção. Gostaria que você terminasse de ler todo o capítulo, porque o meu tempo aqui é curto, não dá para me ler todo esse capítulo para vocês. Mas eu gostaria muito que você terminasse de ler para que você tivesse um melhor entendimento, tá certo? Então, o que acontece? O povo de Gálatas, eles estavam correndo o risco de perder a liberdade deles, e se eles decidissem, se eles resolvessem seguir um outro evangelho que não fosse o evangelho de Jesus Cristo. Então, se eles decidissem isso, eles estariam voltando, retrocedendo para a vida de escravidão. E a salvação deles seria, então, jogada fora, jogada no lixo, porque eles, depois de estarem já lá na frente acompanhando o evangelho, não poderia deixar de continuar seguir o evangelho de Cristo para seguir um outro tipo de evangelho. Então, eles estariam jogando a salvação deles fora. Entenda que os Gálatas, eles foram chamados para viver a liberdade dos filhos de Deus. Assim como nós também somos chamados para viver a liberdade. Nós vivemos a liberdade porque somos filhos de Deus. Entenda que como compreendemos o nosso chamado, quando somos chamados, nós não podemos fugir. Não podemos fugir daquilo que Deus deu para cada um de nós. Ou se a gente sair do caminho que possa nos levar a corromper, nós estaremos buscando a perder a nossa salvação, né? Então, Paulo aqui, ele estava ensinando a esse povo que eles precisavam seguir o evangelho de Cristo, eles precisavam decidir qual evangelho que eles queriam seguir, o evangelho de Cristo ou um outro evangelho. Então, se eles seguissem outro evangelho, eles perderiam a salvação, porque eles estariam sendo corrompidos. E foi isso que o apóstolo Paulo estava fazendo com aquele povo de Gálatas. Ele queria fazer com que aquele povo entendesse que Jesus é o nosso Pai, Ele é o juiz perfeito, Ele é o nosso Salvador, né? Quando Ele morreu naquela cruz, foi em prol da nossa salvação. E quando nós obedecemos pela fé que nós temos, Jesus, então, Ele opera nas nossas coisas, Ele opera nas curas, quando precisamos de cura, Ele opera em várias coisas nas nossas vidas, nas turbulências, né? E nas dificuldades, através do amor dEle, através da misericórdia que Ele tem por cada um de nós. Entenda você que Paulo, o apóstolo Paulo, ele ensinou aquele povo que eles precisavam ter amor a Cristo e seguir a Cristo, ter fé em Jesus Cristo. E isso serve para a gente, esse é um ensinamento para a gente que nos faz refletir que a arrogância, tem pessoas que são arrogantes, né? Tem pessoas que têm o narizinho empinadinho, acham que são melhores que o outro. Isso não vai te levar a lugar algum. Isso aí só vai te deixar cada vez mais arrogante, vai te corromper a sua generosidade, o amor que Deus coloca dentro de cada um de nós, você entende? Então, confiar em Deus é mostrar a Deus a nossa fidelidade, é mostrar a Deus que nós queremos sim receber as bênçãos que já estão reservadas, guardadas para cada um de nós. Nós recebemos essa bênção quando somos fiel a Deus, como quando nos arrependemos, quando somos humildes
com Cristo nosso Pai. Entenda que a salvação, ela é individual. A salvação, ela vem para cada um individualmente. Então, nós precisamos cumprir com aquilo que Deus, o propósito que Deus deu para cada um, né? Quando nós cumprimos aquilo que Deus deu para cada um, com certeza, na hora do julgamento final, Deus vai te dar, vai abrir para você a sua salvação ou a sua condenação, de acordo com os propósitos, aquilo que você fez diante da sua obediência. Se você obedecer, se você tiver fé, você vai receber bênçãos, e bênçãos apropriadas àquilo que Deus acha que é para você. Não pode ser uma coisa que Deus, que você queira porque é do seu jeito, tem que ser do seu jeito. Não, tem que ser do jeito de Deus. Deus tem o tempo dele, o tempo determinado para cada coisa diante de cada um de nós. Então, a salvação, ela é individual e é indispensável. Quando assumimos as nossas responsabilidades por nossas próprias escolhas, então nós recebemos as bênçãos dadas por Deus na nossa vida. Você entende o que eu falo? Então permaneça firme em Cristo Jesus, permaneça firme na fé, né? Nós devemos lutar pelo bem de todos, em prol de todos e em prol da família. A família, não só a nossa família em si, né? A nossa família, que é onde nós residimos, né? Em prol da nossa família de sangue mesmo, mas em prol de uma família de fé. Qual é a família de fé? São todos os cristãos, as pessoas tementes a Deus, aqueles que buscam estar na presença do Pai. Então pense nisso, pense na tua fé, pense na obediência que você tem que ter a Deus, tá certo? Eu vou ler aqui o que está escrito na Bíblia como explicação, você como herdeiro, nós como herdeiros de Deus. Aqui diz assim: por lei o filho é o herdeiro natural dos seus pais neste mundo. Na vida espiritual também, os privilégios da adoção são imensuráveis, pois dá ao filho o direito de herdar tudo o que Deus possui. Essa herança de tesouros incalculáveis inclui bênçãos terrenas e eternas. Você entende isso? Olha o que está dizendo. Veja, mas isso é concedido somente àqueles que nascem de Deus, ou seja, que deixam a natureza adâmica para serem participantes da natureza divina. Está escrito. Enquanto isso não acontece, o homem vive na condição de servo, isto é, de escravo da sua carne, do pecado e dos valores da deturpação e deste mundo. Entenda então você, que é o que eu estava dizendo, o arrependimento, a sua humildade, a sua capacidade de cumprir as obras conforme Deus determinou, é que vai te levar à salvação, é que vai trazer para você, mediante a sua fé, mediante a sua obediência, as bênçãos determinadas por Deus para a sua vida. Você entende o que eu falo? Você vai receber as bênçãos, sim. Tudo aquilo que Deus prometeu vai chegar para você de acordo com o tempo determinado de Deus, mas é necessária obediência e fé. A fé é que move a vida dos cristãos, é vivendo pela fé, de fé em fé, tá certo? Então sabemos que a fé é que vai nos levar a chegar aos nossos objetivos. Tenha fé, creia em Cristo Jesus, não mude, não se deixe ser corrompido para outras coisas que não condiz, que é o Evangelho de Cristo Jesus, que é o que está na palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo, está escrito. Está escrito. Então, preste atenção quanto a isso e siga os mandamentos da lei de Deus, tá certo? Hoje nós estamos encerrando o capítulo do livro de Gálatas, né? Ele fala também neste capítulo sobre a exortação, né? Ele diz no versículo de número 7, a exortação, a prática do bem, que é fazer o bem ao próximo, como eu disse, seja uma pessoa que ajude ao próximo, que ajude
tenha misericórdia do próximo. Aqui diz que não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Entenda, está escrito aqui no versículo de número 7 do capítulo de número 6 de Gálatas. Ah, não, ainda tem que falar mais alguma coisinha com vocês, mas tá tudo bem, não tem problema. Então, tá escrito aqui quanto a isso, eu não estou inventando nada, tá certo? Tá escrito no versículo de número 7 do capítulo de número 6 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também colherá. Então, porque o que semeia na sua carne é da carne, e ceifará a corrupção. Mas o que se semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Você entende isso aqui? Isso é muito forte. Então entenda que Deus quer que nós sejamos salvos. E a salvação, ela vem individualmente, tá certo? Então, que Deus abençoe vocês. Amanhã eu volto com vocês trazendo mais alguma coisa em relação a Gálatas, que faltou aqui mais um capítulozinho, né? O capítulo de número 6, né? Eu falei que estava encerrando, mas ainda tem mais o capítulo de número 6. Aqui Paulo falou sobre a exortação de viver segundo o Espírito de Deus. Precisamos viver segundo o Espírito de Deus, precisamos refletir sobre isso, tá certo? E amanhã eu volto com vocês com o capítulo de número 6, onde nós vamos falar sobre isso, também sobre essa exortação da prática do bem, de ajudar o próximo. Se bem que eu já estou falando aqui, mas é sempre bom voltar lá e repetir, né? E o treinamento da repetição nos faz fixar em nossa mente e aprender cada vez mais, tá certo? Então amanhã eu volto com vocês com a exortação ao apoio de reciprocidade para com o próximo, tá certo? Que Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Não esqueça de compartilhar a palavra, leve essa palavra amiga para alguém, seja você um evangelista também, uma pessoa caridosa, uma pessoa de Deus que gosta de ajudar o próximo, tá certo? Um bom dia para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau!